Você já deve ter escutado que a vida é feita de altos e baixos. E no empreendedorismo é uma montanha russa, na verdade. Mas é sempre interessante a gente escutar histórias de superação, porque isso nos motiva. E também nos mostra que, às vezes, naquele dia ruim, às vezes a gente pensa, nossa, tudo acontece comigo. Ou será que é só comigo? Não, acontece com todos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, fica nesse vídeo porque vai ter uma história de vida muito bacana e tenho certeza que vai te inspirar. Mas, se você chegou aqui agora, eu preciso que você deixe o seu like. Se é novo por aqui, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações, porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, eu vou trazer para vocês uma história de muito empreendedorismo, muita força de vontade, uma mulher guerreira, que é a Simone. É um prazer receber você aqui. Prazer todo meu. Tô louca para saber a sua história, porque eu sei que é uma história assim de empreendedorismo desde sempre, né? Desde sempre. A minha mãe conta que, quando eu tinha 6 anos, mais ou menos, eu já dizia, né, nós tínhamos uma vida bem, nós éramos pobres, né, então 4 filhos, aquela coisa, minha mãe empregada doméstica, meu pai, trabalhava com solda, então era bem complicado mesmo para criar os 4 filhos mas eu já dizia para ela que quando crescesse, né, eu ia comprar coisas, eu já tinha isso, né, e ela conta isso para todo mundo. Você já tinha o DNA de Já empreendedor tinha, era já no não sangue, aceitava né? viver já não aceitava viver com aquela falta das coisas, né, de mistura só final de semana, já falava: "Não, preciso fazer alguma coisa", Desde sempre. desde sempre. E aí, a recordação que eu tenho, com 12 anos eu já passava roupa, já ajudava, né, em casa, todos nós, todos os irmãos, a gente sempre ajudou. E com 14 anos, eu tenho a memória que eu não tenho uma memória exata, minha mãe tem uma memória que é absurda, assim, que ela tinha que estar aqui para ajudar a gente. Mas eu tenho cortes dessa memória que eu lembro que eu falei: "Bom, eu vou ter um carrinho de lanche", com 14 anos, porque era na minha cidade, interior de São Paulo, próximo a Campinas, chama Sumaré, não sei se você conhece. Conheço. Então, lá tem muito carrinho de lanche bom e bomba, né. E aí eu falei: "Acho que é isso que eu vou fazer, eu vou vender lanche e vou ganhar dinheiro vendendo lanche". E aí eu consegui alugar o carrinho, Com 14 com anos. 14 anos, alugar o carrinho, fiz tudo sozinha. Só que eu precisava de um local para ficar e tem que ter aprovação da prefeitura. Aí eu fui até a prefeitura, sozinha, e levei o papel para minha mãe assinar. Eu não eu lembro mais ou menos disso, minha mãe conta que ela foi lá na prefeitura e só assinou, e eu consegui o lugar, né. Fiquei um período, mas imagina, com 14 anos, né, e eu não sabia fazer lanche, então o que eu fazia? E não tinha dinheiro para comprar também, então eu ficava na outra praça, vendo o lancheiro, o melhor carrinho da cidade, montar os lanches para eu poder fazer, né. E aí comecei a fazer, e aí comprava a melhor maionese, o melhor ketchup, já tinha essa ideia de que o produto tinha que ser bom. Para poder vender Já e tinha isso, né, já tinha o incutido. marketing Já aí tinha. junto. E aí eu ia no Banco Itaú que tinha próximo, no correio que tinha próximo, a falar para os funcionários: "Olha, eu faço lanche, né, se vocês quiserem eu trago para vocês na hora do almoço", já fazia tudo isso. Mas ficou 6 meses, aí fui assaltada, com mão armada, essas coisas todas, meu pai falou: "Não, não vai mais.
né? E aí depois tive banca de jornal e revista Com quantos também. anos? Logo depois do carrinho. Depois A vida é o alto e baixo, altos e né? baixos, é. E aí depois eu acabei que meus pais falaram, não, vai para o mercado de trabalho. Aí eu não tinha, né? Porque eu parei de estudar nesse período. E aí eu fui para uma cabine telefônica em Sumaré e para vender cartão telefônico e ficha telefônica. Você lembra da ficha Eu lembro, telefônica? se você tá em casa e não sabe, entra lá no Google Entra que no você vai Google que você descobrir o vai que que achar. é. Antes Mas do era, celular, viu, não é tão gente? antigo assim, porque já tinha o cartão, tá? Ah, tá. É, já tinha o Tinha cartão. migrado. Tinha migrado, tava fazendo a transição ali. E eu vendia ficha e cartão telefônico. E a mulher, a dona do lugar, ela me pagava R$ 100 por mês. E eu trabalhava todos os dias. Era um trabalho meio que Quase escravo. escravo, é. É, né? E aí eu fiz muito, foi muito bom, porque eu sempre consegui tirar das coisas ruins que eu passei coisas boas. O que que foi o legal nesse trabalho? Primeiro, que eu me descobri vendedora porque eu descobri que tinha colecionadores de cartão telefônico no Brasil todo. Então as pessoas usavam o cartão e jogava fora. Eu ia lá, pegava o cartão usado e comecei a juntar esses cartões. E aí eu descobri onde trocava, onde vendia. E comecei a vender os cartões telefônicos usados Gente, para os colecionadores. Outra coisa que eu fiz muita amizade. E aí, quando eu estava para completar 17 anos, um rapaz falou: Você é comunicativa, por que que você não leva o seu currículo na Microcamp, que é uma escola em Campinas, é famosa até hoje, né? Para você trabalhar como vendedora, como telemarketing, alguma coisa assim. E aí eu consegui, fui até lá e consegui, com muito custo, porque a pessoa que me contratou achou que eu não tinha perfil para vaga, né? Imagina você com 16 para 17 anos, ganhando R$ 100 por mês, como que você está vestida? Né? Então, eu cheguei naquela escola linda, maravilhosa, né? E, enfim, com a roupinha, com a melhor que eu tinha. Eu lembro que o sapato tinha um furo e estava chovendo, então entrava água, eu não podia cruzar a perna, porque senão mostrava o furo do sapato. E aí ela olhou para aquela pessoa e falou: Não, né? Não tem perfil para vaga, mas eu fiquei insistindo pela vaga 3 dias, ligando para ela do orelhão. Eu trabalhava numa cabine telefônica, então o que eu mais tinha era cartão e ficha telefônica. Fiquei ligando e dizendo para ela, me dá uma oportunidade, me contrata e tal. E aí no terceiro dia ela falou, bom, se você for tão insistente, né, com os clientes, assim, como você está sendo pela vaga, então eu vou fazer um teste com você. E fiquei lá durante 23 anos. você se vendeu, Eu me né? vendi. Conseguiu. Você já fez a É, primeira venda, foi você fui mesmo eu mesma. vendeu o seu currículo ali, Foi, né? foi. E aí fiz história nessa empresa, né? Devo muito a eles, assim, porque eles me ensinaram, me pegaram, né? A Marta, que é uma pessoa que eu devo muito, que foi minha supervisora na época, ela ficou comigo, eu acredito que 1 ano e meio só. Mas esse 1 ano e meio que ela ficou comigo fez a diferença na minha vida toda, né? Eu uso coisas que a Marta me ensinou nesse 1 ano e meio até hoje. Então, foi ela que me deu a oportunidade, que me transformou mesmo em profissional. É claro que eu já tinha talento, claro que eu já tinha tudo aquilo, tinha força de vontade, porque eu falei, eu não quero ganhar R$ 100, né? Não é isso que eu quero ganhar mais, então eu quero ter condições de crescer, né? Eu sempre pensei nisso. Quando eu vi aquela empresa, eu falei, bom, eu quero crescer. Eu não queria ser funcionária para sempre. Mas a empresa tinha essa questão do crescimento profissional, do plano de carreira. E isso que me chamou a atenção ali com 17 anos. Ela te ajudou, ela te Ah, desenvolveu. me desenvolveu. Você entrou lá como vendedora? Como telemarketing. 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 E depois você E foi. aí depois eu fui para vendas direta, depois eu fui para supervisão de telemarketing, que aí foi quando a Marta saiu, né? Ela foi promovida e aí eu fiquei no lugar dela, que foi uma responsabilidade, imagina, né? Eu assumindo a equipe que era da Marta, né? Marta Rossi, tá, gente? Incrível. Um beijo para ela. Depois eu fui para gerência. E depois eu fui para a direção. E na direção eu fiquei muitos anos. O total, fiquei 23 anos nessa empresa. E você viu muita mudança também. Porque quando você entrou, quais cursos que tinha lá, assim? 97, né? É, 1997. Era computação, né? é. Nós vendíamos computação, vendíamos inglês, vendíamos espanhol na Foi época. para idiomas, né? Além da Isso, computação, da parte de tinha. idiomas, né? Mudou muito o mercado daquela época. É. Assim, hoje eu tenho, né, a MetaSmart que a gente vai falar, mas assim, o que que mudou? Naquela época, nós já vendíamos
sem ter, porque não tinha computador, não era todo mundo que tinha computador. As pessoas faziam curso e não tinham Sem nem ter. onde Nós praticar, vendíamos o né? que via no futuro, né? É. Então, olha, seu filho vai fazer um curso porque vai estar vindo, os computadores vão ser popularizados no Brasil e as empresas vão aderir e tal. A gente vendia o futuro. Né? Hoje a gente vende o que já é realidade e que realmente as pessoas precisam, porque quem não tem hoje um curso de informática, que aí mudou, né? Não é mais É, computação, é, quem não tem um curso de informática hoje realmente fica, é analfabeto da digital, né? Que a é. gente chama. Então mudou, mas a necessidade continua a mesma, né? E aí, quando você chegou até a direção Cheguei até lá. a direção, fiquei muito tempo, dei treinamento muito tempo. Isso me ajudou muito também, porque eu dava treinamento para outros franqueados. O meu chefe estava de 2000 e pouquinho, 2000 a partir de 2005, 2006, ele expandiu bastante, né? Então, ele tinha uma equipe de pessoas que treinavam outras franqueados, outras equipes, e eu ajudava nesse processo, né? E isso foi maravilhoso, porque quando você treina, quando você ensina, você aprende, né? Você reforça para você mesmo. Então, isso me ajudou muito, muito, muito a me tornar profissional que eu me tornei, a criar novos talentos, né? Pegar pessoas do zero, assim como a Marta fez comigo ali. Eu ia falar isso, porque você É, citou ela e aí você chegou, na sua profissão a retribuir, né? Porque aí exato. você treina outras Treino pessoas, né? outras pessoas. E é o que me dá. Eu vou te falar que eu descobri isso. Antes eu fazia por dinheiro, né? Hoje eu descobri que eu faço, claro, tem a questão do financeiro, mas eu faço com muito prazer. É o que eu amo fazer. Eu até tentei, em 2018, eu saí da Microcamp, né? E aí eu tentei ir para outro mercado financeiro, que foi de empréstimo consignado, para ir para esse lado, né? E que me dei super bem também, tá? Porque quando você é determinado ali, vai. E falei, vai. vou e Mas vou. era uma coisa que eu fazia só pelo dinheiro, né? Eu não fazia com prazer. Eu não sentia aquela coisa de você chegar em casa feliz, contando história, falando, olha, hoje não tinha isso, né? E então, por isso que eu volto para essa área da educação, transformar, né? Dessa coisa de transformar vidas, porque é isso, e é o que eu gosto de fazer, tanto com os alunos, que a gente sempre fez isso desde lá de quando eu comecei, né? Mesmo sendo vendedora, você vê a vida das pessoas se transformando, você vê o público, geralmente é o público C, D, que são aquelas pessoas que às vezes não tem muita expectativa, e aí você mostra para ela que existe sim, que ela pode também. Então, nós sempre trabalhamos muito com esse público. Então, você vê as pessoas se transformando, você vê a mãe ali ajudando o filho, pagando ali, né, se esforçando para pagar a mensalidade ali do curso para o filho dela, e o filho dela conseguindo realmente uma colocação, né, tendo uma outra perspectiva de vida, e começando a pensar em que faculdade que ele vai fazer, porque até então ele não tinha. Porque Perspectiva, né? perspectivas, porque nós fomos criados para trabalhar, nós não fomos criados para estudar. A Exato. realidade é essa, né? Então nós fomos criados para trabalhar. Então quando você consegue mostrar isso você consegue transformar isso, então falando de um aluno, mas também falando de um funcionário, que você pega ali um colaborador, né? E você molda ele, você mostra que ele pode fazer carreira, inclusive, que ele pode crescer, que ele pode se tornar um diretor, por que não? Assim como aconteceu comigo, isso é muito prazeroso. É mais prazeroso do que o dinheiro. Não, é o seu propósito, Esse é né? meu Dá propósito de para ver que vida. seus olhos Bri- brilham assim quando você Esse é fala. meu propósito de vida. Então, eu não consigo fazer outra coisa. É assim, teve muitos altos e baixos, conforme, né? Vem aí, você viu na minha O história. empreendedorismo é assim, né? Primeiro que no Brasil empreender, e principalmente para quem veio, como eu, que vim de baixo, né? Sem estudo, eu não tenho formação acadêmica. As pessoas ficam. Ontem até eu postei lá que me perguntaram, né? Você se formou em quê? Eu me formei A vida. na vida, né? Eu não tive oportunidade de estudar. Obviamente que eu gostaria de ter tido, porque teria sido mais fácil. Então, eu não estou dizendo que não é para estudar, tá? Vamos estudar. Quem tem a possibilidade, faça uma faculdade. E hoje está muito mais fácil, né? Tem online, tem várias formas aí de fazer. Na minha época não tinha. Então, eu não tive essa possibilidade. Eu tive que parar de estudar muito cedo para trabalhar, para correr atrás das coisas, né? Para ajudar minha família também e tudo mais. Mas eu me considero autodidata, eu tenho uma facilidade de aprender
que eu acredito que é um dom de Deus, isso eu não tenho dúvidas, né? Tem coisas que eu começo a fazer, parece que eu já fiz. Aí eu falo, nossa, mas isso aqui parece que eu já sei, sabe? Então é só desenvolver, né? E gosto muito do que eu faço também, né? Entende? Então a coisa vai e acontece. Então eu não me formei, mas a vida me formou. E eu tive pessoas, né? Esse meu chefe, por exemplo, que é o dono da Microcamp, e o filho dele, que é o Davi Tuffi, que é uma pessoa extraordinária também na minha vida, eles me ajudaram muito, eles me deram muitas possibilidades e eles confiaram muito em mim. Aquela coisa assim, vai lá e faz, você pode. Te ajudaram nesse Me desenvolvimento que hoje ajudaram, você retribui. retribui. E a confiança, né? É. Porque quando você diz para alguém assim, eu confio em você, você consegue, né? A pessoa, ela adquire uma força que é absurda. E E ela ela fala assim, não, eu vou fazer. vai atrás, né? Vai dar certo, isso aqui vai dar certo. E aí você ficou 26 anos lá. Isso. E aí quando que você falou, bem, aqui já me desenvolvi, agora eu É. quero um outro desafio. Então, aí fui para financeira, né? Fiquei na financeira, porque aí eu falei, bom, vou para outro ramo. Eu Quero tive esse conhecer momento, outras quero conhecer coisas. outras coisas. Deu super certo a financeira, mas não me trazia esse prazer e esse brilho nos olhos aí que você mesma tá Falando que eu tô aqui, detectando. ó, de frente. É. E aí eu recebi uma proposta para ser sócia de uma escola de cursos profissionalizantes, que é a minha área, né? No Rio de Janeiro. Uma E mudança radical, né? radical. E aí peguei todo mundo, né? Sobrinho, todo mundo de casa, e papagaio, periquito, cachorro e bora. E fomos para lá, fiz um bom trabalho, como sempre, porque é o que eu amo fazer, né? Mas não era. Não era o Não que era, não era, a proposta não era verdadeira, né? E aí foi aquele momento do baixo, que foram 2 você se anos. Me decepcionou. decepcionei bastante, mas enfim, aí entrei numa depressão absurda, nunca tinha tido, né? Mas tive naquele momento ali, aí tive que ter ajuda de psicólogo, né? Das pessoas que te cercavam. Eu tive um momento ali bem sozinha também, porque eu tava no Rio, né? Você Então, foi sozinha, a sua família ficou aqui. e aí foi bem complicado. Mas aquela coisa, né? Eu nunca desisto, porque eu acho que você tem que passar. Eu não julgo, e tanto é que eu já fiz até uma vez eu falei sobre isso nas redes sociais. Tem aquele momento da dor que você tem que passar, é seu. Não pode pular, Não né? pode pular. É importante. E não adianta as pessoas falarem para você, não fica assim. Fica assim, porque é importante que você passe por aquilo. Tá doendo, você se decepcionou, né? O que você não pode é ficar para sempre Naquele estado. naquele estado. Então, não se permitir, né? E buscar. Então, eu buscava ver histórias que eram para me inspirar, né? Aí você voltou para São Paulo? Depois eu voltei para São Paulo. Porque você começou me falando aqui da sua mãe, que a sua mãe foi com você. Você falou, não, fui na prefeitura, fiz tudo, minha mãe foi. Nesse momento é importante a gente ter pessoas fortes, não Olha, é? eu sou muito abençoada porque eu só tenho pessoas. Nós somos a somatória de pessoas ao longo da nossa vida. A minha mãe é a pessoa mais forte. Eu não sou nem metade do que ela é, assim, da mulher que ela é, tá? Porque ela tem uma força. A minha mãe fazia. Eu lembro quando ela conseguiu comprar o terreno para construir com muita dificuldade, ela e meu pai, né? Mas eu lembro muito da minha mãe, a minha mãe construir muro. Minha mãe pegar, sabe, colocar tijolo junto com o pedreiro para, né, para economizar, porque não tinha dinheiro para pagar o assistente, O o ajudante ajudante, ela era. e ela era o ajudante do pedreiro e de falar, não, tá errado isso aqui. Então, eu vejo muita coisa assim que eu tenho dela, sabe? Que eu vejo que ela vai lá e ela aprende fácil, então ela é muito guerreira. A minha irmã também, a minha irmã Silvia, para mim, é uma referência de mulher forte, digna, sabe? Assim, honesta. Muitas coisas que eu vou fazer na minha vida, eu penso o que que a minha irmã vai achar. Olha que legal. Eu tenho, sabe, essa coisa assim, o que que Ela a é minha... mais velha ou Ela mais é nova? mais velha 3 Ela tem anos. medo, né? Eu Também, tenho um né? pouquinho de respeito. Porque ela é muito correta, né? Então eu vejo, são duas mulheres assim, incríveis. E aí depois ao longo da minha vida, minhas tias, minhas avós, né? Você vai vendo as histórias. Só tem história de mulher incrível assim na minha vida. A própria Marta, que eu citei,
aqui, né? Que profissional que me ensinou a ser ética, a ser honesta, a não fazer com os outros o que você não quer que faça com você, né? Então, eu sou muito, sempre fui muito justa nas minhas lideranças. Me considero líder e não chefe, né? Claro que tem alguns momentos que tem que ser chefe, mas eu tento ser muito justa. E isso é da Marta, total. Enfim, então eu tive essas mulheres Que todas. te inspiraram para sair, que você falou que você entrou num processo de depressão. No processo de depressão, eu quero citar uma pessoa que é uma pessoa no Brasil, que inclusive eu acredito que nós brasileiros não valorizamos o suficiente, que é uma artista incrível, que é a Paula Fernandes. A Paula Fernandes, assim, ela me ajudou, sem ela saber, obviamente, muito no processo de depressão, porque quando eu estava lá no sofá, que não conseguia levantar, eu ficava só no controle. Claro que eu tive ajuda do psicólogo e tive ajuda espiritual, né? Lógico, de Deus, mas eu ficava vendo vídeos e caiu um vídeo da Paula Fernandes contando da depressão que ela teve aos 18 anos, que ela quase se matou e tudo mais, que ela quase cometeu suicídio. E eu vi a história daquela pessoa e eu falei, meu Deus, né? A minha história, o que está acontecendo comigo é fichinha perto do que aconteceu com ela. E como ela é resiliente, como ela é forte, né? Enfim, e aquilo fez eu acordar, né? E minimizar a minha dor naquele momento. Eu falei, não. Então ela me inspirou muito. Então é isso, a gente é somatória de todos. E acho que nós deveríamos valorizar mais essa artista, não só pelo talento dela, que ela abre a boca, é um negócio impressionante, né? Mas pela história de vida, assim, que ela tem, acho que podia virar filme, podia virar série, como tem feito aí com outros artistas. Eu acho isso, porque a história de vida dela é incrível. E mesmo sem saber, ela te ajudou nesse Mesmo sem saber, ela momento. ajudou. Porque é isso, a vida é isso, né? Nós estamos aqui, a gente vai se conectando com as pessoas e a gente vai aprendendo. Se você tiver esse olhar, você vai aprendendo. Então, por isso que eu quero compartilhar, sabe? Porque quando você guarda pra você, você não tá ajudando Não, você ninguém. tem que estar aberto, Você tem que né? estar Até aberto para essa conexão funcionar. pra funcionar. Aí você conseguiu de novo, né? Que aí Isso. se Aí me reerguer, reergui, veio para São veio pra Paulo. São Paulo e aí surgiu, vim pra São Paulo meio que sem saber o que fazer. E aí surgiu uma oportunidade de uma escola na Zona Leste que tinha as cores, porque eu comecei a imaginar como que seria a minha escola, mas eu não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro para investir, não tinha dinheiro para começar o meu negócio. Eu só sabia que ia ter que ser isso, porque eu falei, poxa vida, 26 anos disso, eu não tenho, não posso. E eu não queria mais trabalhar para ninguém. Não por questão de, não quero trabalhar para os outros. Não era isso. É porque eu falei, não, eu quero ter a minha escola. E vai acontecer. E joguei isso para o universo. E comecei a pesquisar. E aí surgiu uma escola na Zona Leste, em Itaquera, e a escola tinha as cores, tinha tudo como eu sonhava. Era a sua identidade visual. Era a Ela minha estava te identidade, ela estava esperando. me esperando. E aí eu só mudei o nome, conversei, negociamos e tal. Eu só mudei o nome, que o nome eu criei, né? Veio também, o nome veio pronto na minha cabeça, que foi uma inspiração também. Tem que E falar o nome. Meta Smarter. Tem que jogar pro universo. O meta, por ser meta, que eu trabalhei com meta a minha vida toda, e todo mundo trabalha com meta, né? Sim. Tem que ter meta de vida, né? Tem que ter propósito. E o smart é mais inteligente, mais esperto e tal. Então, eu juntei isso aí, e aí nasceu a Meta Smarter, Que é o seu, que é hoje, a sua a escola. minha escola. A minha escola, das cores que eu quero, do jeito que eu imaginei, com o propósito, né, de vida que a gente está realizando ali, de transformar a vida das pessoas. A gente trabalha com esse público de jovens, né? Tem criança também, adultos, é para todos os públicos, tá? Mas, principalmente adolescentes, jovens adolescentes, pessoas que estão para ingressar no mercado. Então, porque hoje tem aquela questão que a gente falou, que o brasileiro ele é criado para classe média baixa, né? Ele é criado para trabalhar e não para estudar. Então, muitas mães, a realidade, né, com o salário mínimo que a gente tem e tudo mais, eu vivo isso há 26 anos ali no atendimento, né? Então, a gente vê as histórias das pessoas ali que às vezes a mãe não tem realmente condições e ela precisa que o menino lá, que o filho, que a filha, trabalhe para ele mesmo custear o curso dele. Mas isso não é possível. Na minha época, olha eu derrubando aqui. Na minha época,
o menino ia carpir quintal e a menina ia ser babá, né? Era isso que a gente fazia. Hoje não existe isso, né? Nem tem quintal mais para carpir. Exato. Então, hoje, as pessoas precisam, o jovem precisa se qualificar. Não tem escapatória, né? Então, aí a gente facilita, então a gente populariza o ensino, a qualificação profissional, com valores acessíveis, para que eles tenham oportunidade de se qualificar. E muitos deles não precisa terminar toda a qualificação para ele conseguir alguma coisa, para ele já começar a trabalhar, né? Ele já fazendo um curso ali 3, 4 meses, se aplicando, né? Não faltando às aulas, obviamente, né? Se dedicando, estudando, ele já consegue ganhar um dinheirinho. Porque hoje tem muitas possibilidades, né? Que até confunde também, porque na nossa época não tinha muitas oportunidades, eram poucas as profissões. Hoje tem muitas, o que é muito bom. Porém, confunde também, porque o adolescente fica meio perdido, sem saber para onde que ele vai. Não sabe Exato. qual caminho seguir, né? Então assim, mas tem curso na internet, eu escuto muito isso. Mas tem cursos na internet. Tem, mas não tem uma instituição, não tem uma pessoa para dar um norte para esse adolescente. O que ele vai fazer? Porque são tantas coisas, ele acaba não fazendo nada. E é muito legal, né? Porque para quem não conhece, a região onde está a escola dela é na periferia de São Paulo. Então é realmente onde tem muitas pessoas que ficam vulneráveis, né? Vulneráveis. Se a pessoa não tiver um lugar onde ela possa ir e não só aprender, mas ter uma orientação, ter um norte, nós temos isso o faz projeto, toda a diferença, toda a né? diferença. A gente colocou o projeto Transformar, que é paralelo, tá? Então, ele faz o curso e ele pode participar do projeto Transformar, que é onde nós damos, eu e outras pessoas da equipe, nós damos palestras para ajudá-lo a como ir numa entrevista, a como se portar dentro de uma empresa, né? Porque a gente vê muitas empresas que entram em contato com a gente e falam assim, olha, eu preciso de um estagiário, mas eu preciso de um estagiário que saiba se comportar, que saiba trabalhar em equipe, que saiba a vestimenta que ele tem que vir. Então, tem isso também. Às vezes tem a educação, tem a qualificação, mas não sabe trabalhar em equipe. Até porque hoje em dia, se fosse igual você contou lá, que você ficou insistindo com a Marta, né? Aham. Ela tinha, hoje em dia, infelizmente, talvez não tenham tantas Não marcas, né? tenho, não tenho. Não é porque tá tudo muito rápido, né? É. E tem muita gente no mercado, tem muitas possibilidades, né? Então, as pessoas realmente vão escolher a peneira ali, né? Então, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho social que a gente faz com os nossos alunos, não tem custo adicional para os nossos alunos, e a gente decidiu fazer isso para poder ajudar a eles terem mais essa qualificação Um aí, o desenvolvimento desenvolvimento pessoal deles De também. novo, você voltou para o desenvolvimento, Voltei, né? não fujo disso. Acho que é missão de vida. Não consigo fugir. Acho que é uma responsabilidade que a gente tem. Que quem eu tive isso, né? Acho que é o mínimo que, como hoje, como empreendedora, como empresário, eu tenho que fazer dentro do meu trabalho. E hoje eu tenho uma sócia, porque eu tô com novos projetos aí, não paro, né? Graças a Deus. Eu tenho uma sócia, que é a Rosinelli, que é uma pessoa incrível. Nós já tínhamos trabalhado juntas. Em 2010, nós trabalhamos juntas e ela foi minha funcionária na época. Eu era diretora dela. E foi um casamento perfeito na época e a gente criou essa conexão e a gente se falou, né? E como eu acredito que a gente tem que dividir, a gente tem que somar, esse negócio de você querer fazer tudo sozinha, sabe? Não dá. Eu a convidei para vir ser minha sócia e ela vem, ela conhece muito bem a região, ela veio com tudo e tá dando super certo, assim. E aí eu tô podendo me aventurar em Em outras coisas. compartilhar conhecimento, Compartilhar conhecimento. porque eu sei que você tem um projeto aí que eu andei olhando nas redes sociais, Uhum. você começou a pôr umas pílulas de conhecimento. Seria Isso. esse o nome? Pílulas de É conhecimento. esse mesmo? É isso mesmo. Eu tô jogando ali na internet. A ideia é futuramente, de repente, a gente fazer uma coisa maior, né? Mas eu tô colocando, as pessoas vão me mandando algumas dúvidas e eu vou compartilhando. Até ontem eu respondi, quando me perguntaram da formação acadêmica, eu falei, olha, eu não tô competindo com nenhum outro canal, né? Eu não sou uma estudiosa, não é teoria que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer coisas que eu vivi na prática e que deram certo. Para mim deram certo, né? Eu fui muito bem sucedida, embora tenha tido altos e baixos, mas fui muito bem sucedida com as equipes, né? Eu escuto, e eu decidi isso, porque eu recebi, sempre as pessoas, eu sei lá quantas equipes eu já tive, mas eu sou muito abordada nas redes sociais,
em congressos e tal, com pessoas que falam assim: poxa, eu trabalhei com você, você me contratou e você transformou minha vida. Ah, você foi importante para mim. Olha, hoje eu aplico aquilo, a forma que você liderava nas minhas equipes, eu tenho muito resultado. Então, assim, porque até aí eu não tinha essa pretensão, né? Mas aí você começa a ouvir isso, você fala, então eu acho que eu tenho jeito para isso. Inspirei mesmo. Inspirei mesmo. E aí eu falei, bom, então eu vou, já que eu tenho isso como missão de vida e é uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou fazer isso. E vou compartilhar. Tem tanta coisa bacana na internet, né? E tem tanta coisa que não é tão bacana assim, então por que não ir lá e somar Com a sua com a minha vivência. vivência, coisas reais que aconteceram comigo na prática, né? E isso faz toda a diferença, né? Porque outro dia a gente estava aqui nos bastidores comentando que hoje em dia, até por conta das redes sociais, muita gente vai lá e dá conselho, ou ensina a pessoa a fazer algo e às vezes ela nunca viveu aquilo. Teoria. Ela ensina como aplicar na bolsa, nunca aplicou. Ah, empreendedorismo. Aí eu até brinco, assim, nunca faliu uma empresa. Aham. Então, assim, a pessoa às vezes está ali compartilhando, mas algo que ela não viveu. Uhum. E no seu caso, não, você está compartilhando suas próprias histórias Sim. e a lição ou o que deu certo ali para Pra você. mim, porque até há um tempo atrás, eu vou dizer pra você assim, até eu ter depressão, eu era uma pessoa. Depois que eu tive a depressão, porque a depressão, ela, se você souber sair dela e tirar proveito, você sai outra pessoa, tá? E eu me transformei muito depois da depressão também, porque você faz uma análise da sua vida, né? E eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu não tinha formação acadêmica. Porque as pessoas acham que eu tenho. Meus funcionários ao longo da vida, né, sempre acharam que eu era formada em alguma coisa. Eu nunca menti, tá? Nunca disse que era. Mas as pessoas achavam. Então, tudo bem, ficava isso aí. Ah, você acha, então tá bom. Não falam Mas eu nada. também não mentia, né? Mas eu tinha vergonha. Hoje, meus amigos, pessoas falam assim, mas você não tem que ter vergonha, porque você, em algumas situações, você sai muito melhor do que algumas pessoas que têm a faculdade. É o que eu falo, eu não estou desmerecendo e nem incentivando as pessoas a ficar sem faculdade, não. Muito pelo contrário, façam, porque se eu tivesse feito, eu acho que teria sido muito mais fácil. Eu Porque ela teria sido menos encurta, né? enganado, Encurta algumas coisas que você teve que encurta. ali ir É, fazendo até dar até dar certo. certo. Se eu tivesse, eu tenho certeza que teria sido mais rápido. Mas eu quero compartilhar e acho que eu posso porque eu me considero uma vitoriosa. Eu acho que com todas as dificuldades que nós tivemos desde a infância ali, nós somos vitoriosas, sabe? Eu me considero uma pessoa vitoriosa, digna, né? Fui conquistando as minhas coisas ali honestamente, sempre. E até por ser honestamente foi mais difícil. É incrível, né? É incrível, porque, né, tinha algumas formas de você conquistar mais fácil, mas aí não consigo, né? Tive uma base familiar muito boa, graças a Deus. Não dá. Tem a Silvia, né, que eu falei, minha irmã, já penso Tá ali nela. de olho. Não dá, não tem como. Então, mas assim, eu me considero uma pessoa vitoriosa, sabe? Eu tenho uma história que eu posso me orgulhar. E inspirar outras E inspirar pessoas. e mostrar para pessoas que às vezes tá lá achando que não dá mais, ah, não posso, eu não tenho condições. Tem sim, você pode. Você só tem que escolher o que que você quer, o que que você gosta de fazer na sua vida. Dinheiro não é tudo. Isso é uma coisa que eu sempre falei para as minhas equipes, nas minhas reuniões, nas minhas palestras motivacionais. O dinheiro, ele é importante, a gente precisa dele. Né? Eu gosto de dinheiro, eu gosto de viajar, eu gosto de comer bem, não estou dizendo, né? Mas não é tudo. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa encontrar alguma coisa que você goste. E hoje a gente tem tantas possibilidades, tem tanta profissão bacana, né? Então, se você procurar de verdade o que você gosta de fazer e se encontrar, o dinheiro vem, ele é consequência. Só Só focar focar e ir se e se desenvolvendo desenvolvendo. E procurar pessoas, né, para poder te ajudar, e entender que você sozinha você não chega em lugar nenhum. e criar essas conexões, Criar né? suas conexões e prestar atenção, porque vai acontecendo, né? Tem um texto, eu não vou lembrar exatamente, mas eu vou falar mais ou menos aqui da Joana de Ângeles, que ela diz que no final da trajetória, quando você olhar para trás, você vai ver que foram as pessoas e as coisas e as dificuldades foram sendo colocadas para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E depois que eu li isso, eu falei, é verdade mesmo. Então, se você olhar com essa ótica,
você deixa de se vitimizar. Você olha o cara lá que passou a perna em você, lá na sociedade que não era sociedade, com outra ótica. Você não fica falando, ai, tadinha de mim. Não, não é. Tudo bem, aconteceu aquilo. Mas eu também tirei tanta coisa legal dessa experiência e aprendi tanta coisa lá na empresa dele também e Que trouxe faz a para sua mim empresa que eu hoje, uso na minha. Então, assim, sabe, a gente precisa ser mais prático, né? Mas a gente tende a se vitimizar. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso e entender que tudo é para o nosso crescimento. Dói, vai ter um momento de doer, vai ter aquele momento ali. Eu tive vários momentos assim, né? Eu quebrei, tive que recomeçar várias vezes, desde os 14. desde os Não, 12, 14. quando pequeno lá atrás, Entendeu? E minha mãe, assim, minha mãe sempre acreditou em mim, acredita até hoje, né? E acho que isso que me ajuda, porque assim, eu tinha medo, sabe? Eu falava assim, minha mãe não vai mais acreditar em mim, porque tantas vezes que deu errado, né? Mas ela continua acreditando. Então é isso, a gente tem que valorizar essas coisas também. E uma outra coisa que eu quero falar aqui, que eu aprendi também e que eu não fazia antes, é agradecer o que você já tem. Porque antes eu ficava mirando nas coisas, eu sempre fui muito de ter metas, né? Então, as metas grandonas. Então, eu já ia conquistando coisas, só que eu não agradecia. as pequenas Eu não conquistas. agradecia as pequenas conquistas, porque eu queria aquela grandona lá. E aí, tá super errado. E aí, depois desse processo todo que eu passei, né? Uma nova Simone, digamos assim, eu aprendi a agradecer as pequenas conquistas. E as coisas, assim, melhoraram muito, muito, assim, absurdo. Porque eu sou grata hoje a todas as pequenas conquistas que eu venho tendo, sabe? Todas as pequenas mudanças que vêm acontecendo na minha vida, tudo que vai acontecer, até as coisas que não dão certo, eu agradeço também, sabe? Tudo bem, obrigada, porque não deu, tchau, próximo, o que que a gente vai fazer agora? É isso, é o Acredita. que eu Porque acredito você é a somatória de tudo isso, de né? tudo isso. E agora você começa a compartilhar essa história. É o seu novo É o projeto? meu novo projeto. Agora eu quero saber mais dele. Então, Ele é focado para qual público? para equipes, para supervisores, gerentes, diretores de empresa, pessoas que trabalham com equipes mesmo, que é a minha especialidade, né? A minha especialidade sempre foi essa, criar novos talentos. Então, ele é muito focado a isso, Desenvolvimento de desenvolvimento de pessoas? pessoas, exatamente. Como você criar metas atingíveis, como você manter uma equipe saudável durante muito tempo, né? Como você não ter uma rotatividade, que é uma coisa que acontece muito nas empresas e os empresários reclamam muito, porque é uma realidade, essa rotatividade, principalmente no departamento comercial. Você falou sobre isso Falei, ontem. Como falei. que era o tema? Contrate devagar e demita rápido. Mas ela não vai contar aqui. Você entra lá na rede social dela É. que tá lá. Isso, exatamente. Tem várias outras, já tem algumas coisas engatilhadas que eu vou começar a postar, né? Então são dicas assim que faz toda a diferença. Uma que eu vou soltar essa próxima semana aí é do feedback, de uma técnica de feedback Então, que eu uso. peraí, que você já vai contar aqui, ó. Então, ela vai contar para essa câmera aqui, ó. Eu uso uma técnica de feedback para funcionário que chama PNP. Positivo, negativo, positivo. Mas não, vai ter que ver no vídeo. É Porque aí isso. eu tenho que. É, Entender? por Não tem favor, como, né? não. É bem detalhadinho Quero mesmo. todo mundo Mas é todo lá. o resultado. Às vezes você até consegue reverter um funcionário que tá para mandar embora, que é uma demissão, que você está considerando que ele está perdido. Você usando essa técnica, você consegue recuperar ele. Já vou lá assistir também. É bem Quando que bacana. entra? Na próxima Na semana. próxima semana. Próxima semana. Então, projeto novo é esse. Vamos compartilhar. Tem a sua escola, que a gente Meta. vai deixar tudo aqui, né? Isso. Mas como que as pessoas fazem para te achar? Gostei, adorei ela, quero seguir, me inspirou. Vou pedir para você deixar aqui, ó, nessa Tá. rede. A minha rede social é @Simone Ferreira, que é o Instagram. O YouTube Simone Ferreira também, mas aí você consegue Vou deixar, colocar porque aqui. tem uns numerozinhos lá que eu não decorei Vou colocar no ainda. texto Isso. aqui todo. Mas se você acessar o meu Instagram, que é @Simone Ferreira, tem lá no perfil um link pro YouTube que E eu a coloquei. escola, né? E a escola é @Meta Smarter Instituto. E deixa eu falar uma coisa da Meta Smarter. Nós estamos na Zona Leste,
ali na Vila Carmozina, mas nós temos cursos online também, tá? Ah, Então, muito tem bom. alguns cursos aí que nós conseguimos dar para o Brasil todo. Muito bom. Então, não é só, dá para Dá dá para para atingir. fazer. Estamos crescendo. Vamos ouvir falar bastante da Espero. Meta Smart. Depois a gente vai ter que fazer um outro bate-papo aqui só Vamos, falando desses cursos, vamos falar. né? Tem Porque bastante tem curso. bastante, Tem né? bastante, para todas as áreas, para todas as idades também. Pessoas que já estão, nós temos alunos da terceira idade, né? Porque fica muito refém do filho, do neto para ajudar. Então, nós temos o curso para esse pessoal também. Temos alunos da terceira idade. Vai lá falar com a Rosinelli, que ela é incrível. Atende. Atende. Então já sabe, né? Não é só presencial, tem os cursos Tem online online. também. Vou deixar aqui embaixo. Então acho que é isso. É isso. Eu Foi um adorei, prazer. adorei escutar a sua Muito história. Foi um obrigada. prazer mesmo, Muito viu? obrigada. E para você que ficou com a gente até agora, não esqueça, deixe seu comentário aqui, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Deixe o seu like e até a próxima.